Eu quero abordar um pouquinho, falar um pouco sobre uma coisa bem interessante, porque nós vamos falar hoje sobre algo sublime, algo único, incrível, que é a eterna sabedoria de Deus. Essa sabedoria que tem mudado as nossas vidas, que tem nos instruído, que tem nos dado norte para viver em paz, para viver com Cristo, para superar as lutas, os dias difíceis, as angústias que a vida muitas vezes nos oferece, né? E 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo do 6 a 9, vai dizer assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a conhecessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então, parando para observar, o amor de Deus para conosco é algo simplesmente incrível. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas que os olhos não viram, imagina aí, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, que são coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviu, não se chegou ao coração do homem, né? São as coisas que o Senhor tem preparado para os que o amam. E para pensar, para nos aprofundarmos mais nisso, a ideia principal, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Eu quero te chamar a atenção para esse detalhe nesse versículo aqui, porque Paulo está escrevendo essa carta aqui, está falando, olha, entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados. A gente aprende que a sabedoria de Deus, a sabedoria que nós adquirimos na nossa caminhada de vida, que nós adquirimos na nossa trajetória de vida, nós adquirimos ela experimentando momentos bons, momentos não tão bons. Então Paulo está dizendo, olha, nós expomos sabedoria entre os experimentados, entre os conhecedores, né? Mas só que não foi a sabedoria deste século, ou seja, não foi a sabedoria que o homem ensina, não foi aquilo que nós aprendemos em uma graduação. Ele está falando de sabedoria dos céus, né? Então, nós vamos trabalhar em cima de 3 verdades sublimes aqui, e uma delas é a origem dessa sabedoria. De onde vem essa sabedoria? Quem é essa sabedoria? Por que nós estamos trabalhando e falando dessa sabedoria? E nós aprendemos no versículo 7 que sabedoria é o próprio Jesus crucificado. Crucificar Jesus ali está a sabedoria de Deus, né? A verdadeira sabedoria, e eu quero te chamar a atenção, né? A verdadeira sabedoria, a Sofia, não é a filosofia humana. Eu me recordo certa vez, quando eu comentava com alguém, e nós falávamos a respeito de sabedoria, de filosofia, de teologia, e aconselho sim, se você quer estudar, estude, aproveite, se aprofunde, busque o conhecimento,
Mas uma coisa que você não pode perder jamais é o relacionamento com Deus. É a intimidade do Espírito Santo. É por isso que quando eu estou falando de mim, quando eu atentei para fazer filosofia, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Quando eu fui fazer uma especialização em filosofia, eu primeiro tratei, Jesus, eu primeiro vou para a teologia. Eu quero conhecer mais. Porque a gente cria aquela ideia de que filosofia é simplesmente, ela vai te afastar de Deus. Ela vai te afastar do conhecimento dos céus. E eu pessoalmente, eu discordo disso. A filosofia, ela ensina você a pensar mais. Ela te ajuda e ela te abre caminhos para você conseguir desenvolver sua mente e abrir o teu horizonte para conseguir interpretar algumas coisas. Mas claro que nada se interpreta sem o Espírito Santo de Deus, né? Aí a Sofia que nós estamos falando aqui, a filosofia, a ideia do conhecimento aqui, a verdadeira sabedoria é conhecer o próprio Jesus. A sabedoria que nós conhecemos, a verdadeira sabedoria que vem do alto é Jesus, entendeu? Então, nós estamos falando do Evangelho, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a palavra que é do próprio Deus, a palavra que foi vivida pelo próprio Jesus, a palavra que nós estamos vivendo no dia de hoje. Todos os dias nós vivemos, ou pelo menos é para viver, né? Então, quando a gente vai estudar, nós estamos estudando a origem, né, dessa sabedoria. Nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1 e 18 ao 20, que a morte de Cristo, ela já estava nos planos de Deus. Mais uma vez, a morte de Cristo, ela estava já no projeto de Deus, né? Versículo 18 de 1 Pedro diz assim, capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, aquilo que você vive hoje, essa separação, essa salvação, essa sabedoria, não foi comprada a preço de ouro, ou de prata, ou especiarias, ou conforme o que você achar que seja valioso. Ele está dizendo aqui, olha, foi comprado mediante, não foi comprado mediante essas coisas fúteis, procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, ele está dizendo, vossos pais legaram isso aí, mas a salvação, a sabedoria não foi quando se veio, né? Como seus pais trabalhavam ou tratavam. Essa sabedoria, ela foi comprada com preço de sangue. Imagina você. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui e me perdoe vocês, principalmente que estão mandando mensagem, que eu não estou conseguindo responder agora, porque eu estou com 3 aparelhos ligados aqui e eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo estar digitando e ao mesmo tempo trabalhando a palavra. Então vocês, em nome de Jesus, me perdoem, tá bom? Mas eu vou responder. E eu quero que você saiba que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, tá bom? Então, quando nós falamos aqui, da origem dessa sabedoria, nós estamos falando do próprio Jesus. Então, essa sabedoria de Deus, ela não está objetivando unicamente só a salvação, ela está nos levando, nos demonstrando a própria glória de Deus, né? Quando Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, vocês vão ver aqui, Atos capítulo 2, versículo 22 e 23 diz assim, Atos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado, olha só, Jesus, varão aprovado, tá? Por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Nossa, que pesado, né? Vós os matastes por mãos de iníquos.
E